Finja ter e veja o que acontece. Napoleon Hill. Antes de começar, eu preciso fazer algo importante. Quero agradecer você que já é inscrito no canal Hill para ficar rico. Você faz parte de um grupo raro de pessoas que não estão aqui por curiosidade, mas por transformação real. Este canal não é sobre frases bonitas, nem promessas vazias. É sobre reprogramar a mente no nível mais profundo, onde a realidade começa a ser moldada antes de se tornar visível. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, porque o que você vai ouvir hoje não é confortável para a mente comum. É desconfortável, desafiador e, ao mesmo tempo, libertador. Napoleon Hill deixou isso claro. A mente que não aceita o invisível jamais controla o visível. Existe um ponto na jornada da prosperidade que quase ninguém entende. Não é quando o dinheiro chega, não é quando a oportunidade aparece. É muito antes. É quando você decide agir, sentir e pensar como alguém que já possui aquilo que ainda não vê. É aqui que a maioria falha, porque o ser humano foi condicionado a acreditar apenas no que os olhos enxergam, esquecendo que tudo o que hoje é físico, um dia foi apenas um pensamento sustentado. Napoleon Hill afirmou, após estudar mais de 20 mil pessoas bem-sucedidas, que existe uma fase invisível obrigatória antes de qualquer conquista material. Uma fase em que nada parece mudar por fora, mas tudo está sendo reprogramado por dentro. E é exatamente aqui que entra o princípio que dá título a este vídeo. Finja ter e veja o que acontece. A palavra finja incomoda, porque ela soa como mentira. Mas Hill nunca falou de enganar os outros. Ele falava de enganar a própria limitação mental, de agir acima do nível atual de evidência, de sustentar um estado interno antes que o mundo externo tenha tempo de acompanhar. Se você permitir, hoje sua mente vai atravessar um portal. E quando isso acontece, não tem volta. Respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir não muda apenas sua forma de pensar. Muda sua frequência. E frequência é o verdadeiro idioma do dinheiro. Quando Napoleon Hill escreveu que a mente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada, ele não estava usando metáfora. Ele estava descrevendo uma lei. A mesma lei que governa hábitos, vícios, confiança, medo e riqueza. O cérebro humano responde ao que é repetidamente aceito como verdade, não ao que é objetivamente real no início. É por isso que duas pessoas vivendo a mesma realidade material produzem resultados completamente diferentes. Uma reage ao que vê, a outra responde ao que acredita, e quem responde ao invisível sempre chega antes. Fingir ter não é brincar de fantasia, é treinar o sistema nervoso para operar em um novo padrão. É ensinar ao corpo, a postura, a linguagem interna e as decisões diárias que um novo nível já foi ativado. Porque o dinheiro, as oportunidades e as conexões não respondem à carência, respondem à identidade. Hill explicou que a pobreza não começa na falta de dinheiro, mas na aceitação inconsciente de que você ainda não é alguém que merece, sustenta ou administra a abundância. Enquanto essa identidade não muda, qualquer dinheiro que chega escapa. Por isso, tantas pessoas ganham e perdem. Elas nunca deixaram de fingir que eram pequenas por dentro. Quando você finge ter, algo profundo começa a acontecer. Suas escolhas mudam, seu tom de voz muda, seu nível de tolerância ao desrespeito muda. O tipo de conversa que você aceita muda. O padrão de pensamento automático muda. E o mais importante, o universo começa a responder de forma diferente, porque você parou de emitir o sinal da falta. A mente subconsciente não entende o futuro. Ela só entende o agora. Se você espera ter para depois agir, você está ensinando ao seu sistema interno que a falta é o estado natural. Mas quando você age como quem já tem, você envia uma mensagem clara.
O estado natural agora é a posse, mesmo que ainda não materializada. Hill chamava isso de assumir a forma antes da substância. É como o molde invisível que precede qualquer objeto físico. Nenhum prédio existe antes da planta. Nenhuma ponte existe antes do cálculo. Nenhuma fortuna existe antes da convicção silenciosa. E aqui está o ponto que separa os curiosos dos iniciados. Fingir ter não é falar para os outros. É falar para si mesmo através de ações consistentes. É manter postura, disciplina e visão mesmo quando ninguém está vendo. Principalmente quando ninguém está vendo. É nesse momento que o universo testa. Ele observa se você volta para o velho comportamento quando o ambiente ainda não mudou. Se você se contradiz internamente. Se você pede sinais antes de sustentar o estado. Napoleon Hill foi direto. O universo não responde ao desespero, responde à coerência vibracional. E coerência vibracional é quando pensamento, emoção e ação apontam para o mesmo destino, mesmo sem evidência imediata. Se no meio da jornada você começa a se perguntar, será que isso funciona? Você quebrou o campo, porque não é sobre acreditar por um dia, é sobre sustentar até que o invisível se torne inevitavelmente visível. Existe um fenômeno curioso observado por Hill. Quando alguém começa a fingir ter de forma consistente, surgem obstáculos aparentemente sem sentido. Pessoas duvidam, problemas aparecem, pequenas perdas acontecem. Isso não é castigo, é ajuste. É o velho sistema tentando puxar você de volta para a identidade anterior. É aqui que quase todos desistem. Eles confundem resistência com fracasso. Mas Hill dizia que resistência é sinal de realinhamento profundo. É o som da engrenagem mudando de posição. Se você está vivendo um momento em que parece que tudo está sendo testado, entenda. Isso não acontece quando você está estagnado. Acontece quando você começou a se mover internamente. Agora, me diga nos comentários, com sinceridade, você já viveu um momento em que decidiu mudar por dentro antes de qualquer prova externa? Já sentiu que algo estava se reorganizando mesmo sem sinais claros? Escreva, eu sustento, se você entende isso. Porque na próxima parte, eu vou te mostrar o erro fatal que faz pessoas fingirem ter e mesmo assim não verem resultado algum. Um erro sutil, silencioso e extremamente comum. E quando você entende isso, o jogo muda completamente. O maior erro que as pessoas cometem ao tentar fingir ter não é a falta de imaginação, não é a falta de fé. É algo muito mais silencioso e perigoso. Elas fingem apenas na mente, mas continuam agindo como quem não tem. Napoleon Hill alertou sobre isso de forma direta, embora poucos percebam a profundidade dessa afirmação. A mente consciente pode até repetir frases, visualizar cenas e criar imagens mentais, mas o subconsciente observa comportamentos. Ele não acredita no que você diz. Ele acredita no que você faz quando ninguém está olhando. E é exatamente aí que a maioria se sabota. Você diz que acredita na prosperidade, mas continua aceitando migalhas. Você diz que confia no processo, mas se desespera diante do primeiro atraso. Você diz que sabe que vai vencer, mas muda sua postura, sua energia e suas decisões quando surge uma dificuldade. O subconsciente registra isso como verdade, e o universo responde ao subconsciente, não às palavras. Napoleon Hill explicou que o hábito é a forma mais poderosa de auto-hipnose. E hábitos não nascem de pensamentos isolados, mas de repetições emocionais e comportamentais. Fingir ter de verdade é adotar hábitos emocionais de alguém que já chegou, mesmo enquanto o cenário ainda não mudou. Isso significa pensar com calma, onde antes havia ansiedade. Significa escolher com critério, onde antes havia impulsividade. Significa manter dignidade, onde antes havia desespero. É aí que o campo muda.
Existe um momento específico em que a mente inferior entra em conflito com a mente superior. A mente inferior diz: espere ver para acreditar. A mente superior diz: acredite para ver. Esse conflito gera desconforto, e o desconforto é o sinal de que você está atravessando o limite interno. Hill afirmava que toda transformação real passa por um período de instabilidade emocional, porque a antiga identidade está morrendo e a nova ainda não se consolidou. É um território sem chão. E quem não entende isso, volta correndo para a velha versão apenas para recuperar a sensação de segurança. Mas segurança nunca produziu riqueza. Segurança produz repetição. O que produz riqueza é a capacidade de sustentar um estado interno elevado, mesmo quando o ambiente ainda não oferece validação. Quando você finge ter de forma correta, algo começa a acontecer nos bastidores. Pessoas surgem sem explicação lógica. Ideias aparecem em momentos improváveis. Convites inesperados se manifestam. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque você passou a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis para sua frequência anterior. Hill chamava isso de afinidade mental. A mente atrai aquilo com que está em harmonia. Não é esforço, é alinhamento. É por isso que forçar nunca funciona, mas sustentar funciona. Outro erro comum é confundir fingir ter com gastar como quem tem. Isso é uma armadilha. Fingir ter não é ostentar, não é provar nada para ninguém. Fingir ter é ajustar o padrão interno, não o consumo externo. Muitos se endividam tentando parecer prósperos, enquanto continuam vibrando escassez. E o resultado é sempre o mesmo: mais pressão, mais medo, mais falta. Hill deixou claro que a verdadeira abundância começa com domínio emocional, não com dinheiro. Dinheiro é consequência de equilíbrio, não substituto dele. Existe um detalhe sutil que quase ninguém percebe. Quando você começa a fingir ter de forma correta, o tempo parece desacelerar, a ansiedade diminui, a pressa some. E isso acontece porque o cérebro sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. Nesse estado, você pensa melhor, escolhe melhor e age com mais precisão. O curioso é que, para quem observa de fora, parece que você não está fazendo nada extraordinário, mas por dentro tudo está sendo reorganizado. Hill dizia que o sucesso verdadeiro é silencioso enquanto está sendo construído. Se você sente que está mais calmo do que antes, mesmo sem ter alcançado tudo o que deseja, isso não é estagnação, é sinal de alinhamento. O desespero sai porque a mente já aceitou o destino como inevitável. Agora, preste atenção nesse ponto, porque ele é decisivo. Fingir ter exige consistência emocional, não intensidade esporádica. Não adianta sentir-se confiante por um dia e duvidar por 6. O subconsciente trabalha por média, não por picos. Ele responde ao padrão dominante. Por isso, Hill insistia tanto na repetição diária, na autossugestão contínua e na vigilância mental. Não para convencer o universo, mas para treinar a si mesmo a não quebrar o estado. E aqui entra algo que poucos estão preparados para ouvir. Quando você sustenta esse estado por tempo suficiente, o universo não pergunta se você merece. Ele apenas responde, porque a dúvida desapareceu do seu campo. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu que algo em você está mudando. Talvez você ainda não saiba explicar, talvez ainda não consiga provar, mas sente. E sentir é o primeiro sinal de materialização. Na próxima parte, vou revelar o ponto exato em que o invisível se transforma em físico. O momento em que a realidade não consegue mais resistir ao novo molde mental que você construiu. Esse é o trecho mais poderoso de todo o roteiro. E se você entender isso, não volta mais ao nível anterior. Existe um instante específico em que o invisível deixa de ser apenas uma construção interna e começa a pressionar a realidade para se materializar.
Napoleon Hill descreveu esse ponto como inevitável, mas quase ninguém consegue reconhecê-lo quando está acontecendo. Porque ele não vem com fogos, sinais claros ou anúncios externos. Ele vem como uma mudança silenciosa de identidade. É o momento em que você já não precisa mais se convencer. Você simplesmente sabe. Não sabe como, não sabe quando, mas sabe que é seu. E quando esse saber se instala, a mente deixa de perguntar "será?" e passa a operar como quem administra algo que já chegou, mesmo antes de tocar. Esse é o ponto em que fingir ter deixa de ser um esforço consciente e se torna natural. Você não precisa mais lembrar a si mesmo. Você não precisa mais repetir frases. O corpo inteiro já aceitou o novo estado como padrão. E quando isso acontece, a realidade começa a correr atrás para não ficar incoerente. Hill explicou que o universo não tolera incoerência por muito tempo. Quando a identidade interna se estabiliza, o mundo externo é forçado a se ajustar. Não por magia, mas por consequência lógica. Você passa a tomar decisões diferentes, passa a dizer não para o que antes aceitava. Passa a se posicionar com firmeza onde antes se encolhia. E essas pequenas decisões mudam tudo. O dinheiro não chega como prêmio. Ele chega como ferramenta. As oportunidades não surgem como sorte. Elas surgem como resposta. Pessoas aparecem porque agora fazem sentido para o seu novo campo mental. Antes, você não as perceberia. Ou elas não se sentiriam atraídas por você. É aqui que muitos se assustam. Porque quando a virada começa, ela não vem só com ganhos. Ela vem com cortes. Situações que não combinam mais caem. Pessoas que não acompanham se afastam. Há um esvaziamento inicial. Hill dizia que isso é o sinal definitivo de que a transição está funcionando. A mente inferior interpreta isso como perda. A mente treinada entende como liberação de espaço. O novo nunca entra em um recipiente cheio. Se você sustenta o estado interno certo, chega um ponto em que você não reage mais à ausência. A ausência perde poder emocional. E quando algo perde poder emocional, ele perde controle sobre você. Esse é o verdadeiro domínio. Fingir ter no nível mais alto não é sobre imaginar dinheiro. É sobre viver sem o peso psicológico da falta. É caminhar com leveza mesmo antes da chegada. É agir com dignidade mesmo antes do reconhecimento. É confiar no processo mesmo quando o cenário ainda está neutro. Hill foi categórico ao afirmar que a fé verdadeira não é emoção intensa, é tranquilidade constante, é a ausência de urgência, porque a urgência denuncia dúvida. E a dúvida quebra o molde. Observe com atenção. Quando você para de implorar mentalmente, as portas começam a se mover. Quando você para de correr atrás, os convites surgem. Quando você para de provar, o mundo reconhece. Isso não é paradoxo, é lei. E aqui está o ponto final. Aquele que separa quem apenas escuta de quem transforma a própria vida. Fingir ter não é algo que você faz até dar certo. É algo que você se torna até não haver outra opção para a realidade, senão acompanhar. Se você ainda sente ansiedade, não lute contra ela. Apenas volte ao estado. Não se julgue, ajuste. A constância vence a intensidade todas as vezes. Se você sustentar esse padrão interno, não importa o quanto a realidade resista no começo. Ela sempre cede, sempre. Porque o mundo externo é reflexo atrasado da mente que o comanda. Agora, antes de encerrar, eu quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários uma frase curta, não para mim, mas para você mesmo. Algo como: eu já sou a pessoa que sustenta o que deseja. Não explique, não justifique, apenas declare. E se este conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Hill para ficar rico. Porque aqui não entregamos motivação momentânea. Aqui entregamos mudança de identidade. E quando a identidade muda, o dinheiro apenas acompanha.
Lembre-se, o invisível não pede permissão para virar físico. Ele apenas espera coerência suficiente para se manifestar.